vou aproveitar para contar um detalhe interessante mais ou menos relacionado com o que está acontecendo no mundo, né? Então, na busca de respostas dentro do conteúdo, principalmente de Kardec, nós encontramos na Revista Espírita, acho que é de junho ou julho de 1867, uma matéria muito interessante produzida pelo codificador, dizendo que meses antes, na Sociedade Espírita de Paris, houve uma manifestação de uma entidade, através de um dos médiuns que lá trabalhavam, contando que uma ilha chamada Maurícia, que ficava a sudeste da África, estava vivendo uma epidemia de grande intensidade, estava causando assim realmente muitas mortes. E isso foi mais ou menos em maio, né? Daí a pouco chegou uma carta a Kardec, de alguém de lá, que tinha um grupo espírita que realizava sessões, e numa dessas sessões houve uma orientação de que a ilha iria passar por uma grande provação e realmente envolveria todos os habitantes. Eles imaginaram que era uma provação de ordem moral, mas acontece que poucas semanas depois da mensagem manifestou-se uma moléstia, uma enfermidade que começou realmente a causar muitas mortes. Começava com uma febre, dores de cabeça intensas, as pessoas tinham uma ligeira melhora no meio do caminho, depois recaíam no mesmo processo e acabavam desencarnando. Os médicos locais não conseguiam imaginar, evidentemente a medicina ainda estava muito atrasada, mas descobriram que existia uma medicação chamada quinino, que ainda é conhecida e usada na atualidade. Ela era capaz de suavizar um pouco os efeitos daquela enfermidade que não foi identificada, eles não conseguiram saber. E, segundo a carta dizia, a doença já estava há 2 anos, causando muitas mortes. Ao final do ano de 1867, mais de 60 mil pessoas haviam morrido. E, na verdade, no final de 1868, na revista de novembro, há uma outra matéria de Kardec dizendo que notícias que vinham daquela ilha diziam que o problema estava se encaminhando para o final, e houve uma manifestação da Claire Duplantier. Claire Duplantier é uma entidade que estava sempre presente nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris. Ela, inclusive, tem uma mensagem muito interessante no livro Obras Póstumas, que fala justamente de mortes coletivas. E a Claire Duplantier dizia que realmente aquela doença que causou ao longo de mais de 3 anos milhares de mortes, ela estava se aproximando do final. E ela desapareceria não porque os médicos tinham encontrado um remédio curador, né, um remédio que pudesse resolver o problema, mas sim porque os objetivos da espiritualidade teriam sido atendidos. O Kardec teve, ao longo da sua jornada no campo da evolução do espiritismo, um amigo muito próximo, que era inclusive médico dele, e chamado Dr. Demeuri. Ele desencarnou, na realidade Kardec o evoca na Sociedade Espírita de Paris. Na Revista Espírita saiu notícias a respeito desse diálogo entre o espírito do médico e Kardec, e parte disso está inclusive no livro Céu e Inferno, que é uma das comunicações ali introduzidas por Kardec para dar uma ideia do que é morrer, né? Do que é que se sente, como é que se passa a etapa do início do desligamento do corpo espiritual do corpo físico. E o médico Dr. Demeuri disse que realmente o problema fazia parte já do programa que objetivava justamente levar a Terra e seus habitantes a uma outra condição evolutiva. No mês de outubro de 1868, encontram-se 2 mensagens muito interessantes. Uma de uma entidade chamada Arago, que na sua existência terminada quase um século antes da codificação, ele foi um astrônomo. Ele foi talvez o precursor daquilo que Camille Flammarion faria,
e que o Carl Sagan fez no século XX, né, de uma certa maneira popularizando justamente a questão da astronomia. E o doutor e o Arago fez algumas revelações interessantes falando sobre a influência desses fenômenos astronômicos que de vez em quando acontecem, precedendo assim grandes transformações, e fala que está tudo realmente interligado. E na mensagem seguinte está o Dr. Barry. O Dr. Barry, depois alguém, que talvez seja aquele indivíduo que dizem que fez uma adulteração do livro A Gênese, ele introduziu a mensagem do Dr. Barry no livro A Gênese, seguida dessa mesma mensagem resumida do Arago, né, falando que um século antes daquele momento, que é 1868, tinha já se iniciado o processo de transformação do próprio planeta. No comentário que Kardec vai falar sobre a mensagem do Dr. Demeury e da Claire Duplantier, ele vai dizer que esses acontecimentos que causam assim grandes comoções, grandes prejuízos, grandes mortes coletivas, eles são previstos com muita antecedência. Está lá, é só confirmar depois quem quiser. Revista Espírita, novembro de 1868, abrindo justamente a revista daquele mês, Epidemia da Ilha Maurícia, é o título da matéria. Então, Kardec fala que essas coisas são previstas com muita antecedência, preparadas com muita antecedência, e aí a gente lembra de um livro aqui dos anos, acho que 2012, 2010, do Manuel Filomeno de Miranda, justamente reportando o seu episódio de 26 de dezembro de 2004, lá na Indonésia, que resultou na morte de aproximadamente 400 mil pessoas, né? Então é muito interessante, quem tiver condição de ler isso, leiam. Já foi feito, inclusive, pelo Benevides Garça, uma matéria muito interessante que a gente reproduziu no blog As Revelações da Revelação, reportando-se a uma mensagem, aliás, um artigo que Kardec colocou na Revista Espírita de 1865, falando sobre a epidemia de cólera, que causava assim muitas mortes também, muitas doenças derivadas disso, né? E a USE parece que divulgou essa mensagem, esse artigo, mas esse outro artigo de 67 e 68 são muito mais, acredito, que ricos, né? Quem tiver a oportunidade de ler, aproveite, porque ali está talvez algo que possa ser compartilhado e nos tranquilizar. Então agora que eu acho que passaram-se os 10 minutos, vamos fazer a prece inicial, né? Agradecendo a Deus pela bendita oportunidade de estarmos reunidos virtualmente nessa noite, podendo mergulhar um pouquinho no aprendizado da proposta espírita, sobretudo focada agora nos conteúdos produzidos e disseminados pelo esse extraordinário exemplo de médium, de ser humano, de espírita que foi Chico Xavier, que continua sendo, né? Agradecer por esses momentos, que seja realmente um momento de grande aprendizado para todos nós. Bom, Chico Xavier, no final da sua jornada, um pouco antes de voltar lá para a prestação de contas, ele deixou algumas coisas ditas que foram anotadas e foram reproduzidas. Uma delas está num livro chamado Inesquecível Chico Xavier, acho que de Romeu Grise, um companheiro lá de Votuporanga, região ali de São José do Rio Preto, e ele fala uma coisa muito interessante, que 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, não vai para umbral, não vai para o inferno, fica geralmente próximo daqueles dos quais se afastaram pela inevitável experiência da morte. Geralmente, segundo Chico comentaria, por conta da ignorância a respeito das questões da sobrevida, depois da vida, né? Porque nós, na realidade, somos remanescentes, talvez, inconscientemente, das influências da Igreja Católica, que havia feito uma estratificação a princípio entre céu e inferno, e segundo Kardec apresenta na primeira parte do extraordinário Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, acrescida depois do purgatório e do paraíso, para dar uma suavizada naqueles extremos que eram apresentados e que representavam o medo de muita gente. Outra coisa que Chico fala e que está escrito no livro Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, aquela compilação extraordinária que esse companheiro fez, né? Acho que pouco depois que o Chico desencarna,
é que os cemitérios estão cheios de gente, né? Não só os corpos que lá foram sepultados, mas de espíritos ali prisioneiros ainda das estruturas que teriam que ter abandonado, mas não conseguiram por conta, muitas vezes, do excesso de apego ao corpo, à matéria, às sensações que o corpo propicia. E segundo, porque foram também antes da hora, como provavelmente nós mesmos iremos, né? Nós aprendemos com a proposta espírita, não é, que nós, na realidade, temos uma hora certa para morrer. Isso está lá no capítulo Lei da Destruição, no tópico Flagelos Destruidores, e algumas questões formuladas por Kardec dão conta que existe realmente um momento pré-determinado, presumivelmente marcado para nós voltarmos para o mundo espiritual, porque o nosso corpo tem data de validade, né? Graças às evoluções da tecnologia e de uma série de coisas, nós, nos anos recentes, chegamos a uma longevidade de mais de 70 anos. Mas essa longevidade até os anos 40, até a Segunda Guerra Mundial, oscilava em torno de 48 anos. Com a descoberta do antibiótico, houve uma dilatação disso. Às vezes a gente fica até pensando, não sei para quê, né? Porque do ponto de vista espiritual, o aproveitamento mínimo, sabe por quê? Conforme disse lá no começo do século XX um grande pensador, na realidade nós, numa existência presumível de 60 anos, só viveremos objetiva e efetivamente 60, do ponto de vista assim, da evolução espiritual, porque 60 dividido por 3, um terço é dormindo. Nós, na realidade, todas as noites das 24 horas de um dia, 8 horas presumivelmente também é gasta com o repouso do nosso corpo, com a reposição das forças despendidas no dia anterior. Uma outra coisa que na realidade deve ser levada em consideração é que até os 20 anos, depois da puberdade, da juventude, nós alcançamos a vida adulta e, na verdade, até então a gente talvez nem soubesse o que a gente queria da vida, né? Estávamos, assim, num momento de grandes indefinições e definições também, não é? Então, 20 mais 20 dá 40, sobrou 20, que diluído em 60 é gasto às vezes com coisas absolutamente tolas, principalmente porque a nossa educação espiritual é muito precária. Espiritualmente a gente nunca se liga nessas coisas, inclusive em relação à morte, né? Porque a gente tem medo danado de morrer. O medo danado de morrer foi considerado por Kardec como uma repercussão de uma coisa chamada instinto de conservação, que a própria natureza cria para que a gente não abandone a luta assim por qualquer motivo tolo, não é? Então nós temos um certo medo de morrer, talvez por isso, e aqueles que são um pouco mais esclarecidos, talvez pelo medo de encontrar-se a si mesmo, né? Além dessa vida diante talvez das consequências do que nós fizemos de nós mesmos. Na realidade, nós jogamos fora as oportunidades que temos. Se nós considerarmos que aquela informação que a própria Claire Duplantier vai dar, e o Kardec comentará no livro Obras Póstumas, de que, invariavelmente, nós temos uma ligação com espíritos que compõem famílias e que se renovam ao longo das múltiplas existências, às vezes até invertendo papéis. Nós vamos e voltamos, estamos ligados. Nós temos até um caso que a gente gosta de citar porque é um exemplo bem assim eloquente do assunto. Um jovem chamado Fábio Mário Henry. Essa história está num livro chamado Assuntos da Vida e da Morte, do Dr. Paulo Ramacciotti, lá do GEM, que nasceu, por sinal, em Garça, né, a instituição. E na verdade, o Fábio estudava em Cuiabá, estava no último ano de engenharia, e na verdade ele acabou, numa noite de sexta para sábado, com um amigo de Santo André, de onde ele era, também ultimanista de engenharia, indo a uma balada. E ao sair da balada, eles foram abordados, como acontece normalmente em cidades assim mais interioranas, né? Abordados por alguém que saiu lá de dentro, alterado por causa do álcool, e numa discussão que se estabelece, esse indivíduo saca um revólver e dá 5 tiros, um dos quais transfixa o coração do Fábio. Morre, evidentemente, o amigo foge. A família não se conformava, como foi que
que o amigo sumiu, largou o amigo ali sendo alvejado e morrendo dramaticamente, né? Meses depois, a família, que já tinha algum conhecimento espírita, estava lá em Uberaba. E naquela noite, Chico psicografa várias mensagens, entre as quais uma do Fábio. E o Fábio vai revelar coisas absolutamente surpreendentes naquela curta carta. Primeiro, pedindo assim, agradecendo a família por não ter ido à forra com o seu agressor, porque, pelo que ele já entendia, ele haveria de enfrentar as consequências do seu gesto insensato, impensado e sob o efeito do álcool no futuro. E, afinal de contas, isso é detalhe interessante, ele, Fábio, foi vítima de um cara que foi mero executor de uma sentença que ele, Fábio, havia lavrado contra si mesmo. Porque em 1920, acho que no dia 8 de fevereiro, na cidade de Lucca, na Itália, ele deu um tiro no próprio peito, por algum motivo lá da época, né? Temos que considerar que naquele momento ali em que acontecia a recepção da mensagem, os familiares dele de forma alguma deviam estar pensando num familiar ancestral lá da Itália do começo do século XX. Talvez nem soubessem que aquele cara havia desistido de viver. E o Fábio diz mais uma coisa surpreendente, que ele era neto dele mesmo. É uma possibilidade que o Espiritismo nos apresenta, né? Nós temos lá há 2000 anos, o Publio Lentulus Sura era da família Cornélios, ele era neto dele mesmo também, não é? Então, a doutrina espírita abre essa possibilidade. Então, como está dito lá na mensagem da Clerc, comentada por Kardec no livro Obras Póstumas, o título do capítulo é Mortes Coletivas, nós vamos ver que estamos ligados a grupos familiares, em que nós nos renovamos, invertendo papéis, descendentes de nós mesmos, na busca da evolução, da liberação dos grandes transtornos causados por nós mesmos nas atitudes insensatas no uso do nosso livre-arbítrio, talvez um pouco mais ignorante do que sejamos hoje. Então, essa condição é extraordinariamente interessante, porque nós ficamos, às vezes, depois de desencarnados, presos ali ao ambiente do nosso lar. Mas vamos ver algumas coisas que a gente não gosta de, talvez tenha até medo de saber, né? Mas faz parte. Kardec havia dito lá no livro Céu e Inferno que, na realidade, o problema do torpor, que é uma espécie de desmaio, ele vai marcar o momento da nossa desencarnação, o início da nossa desencarnação. Essa desencarnação, segundo dizem os médicos, né? Ela começa depois que o nosso cérebro parou de funcionar. Quando eu era estudante de nível médio, eu tinha aprendido que a morte era decretada pela parada do coração. Mas hoje a gente já percebe que não é o coração o último a dizer a palavra definitiva, é o cérebro. Por que o cérebro? Porque, na realidade, a nossa ligação corpo espiritual com o corpo físico está ligada a um centro de força, a um chakra, que tem, talvez, como elemento mais importante, uma glândula chamada epífise, que tem tudo a ver com tudo o que acontece na nossa interação com o mundo espiritual. E essa ligação, que é o cordão umbilical do corpo físico que sai da barriga da mamãe, que está ligado na placenta, que será cortado pelo médico, que dará origem àquele cordão, que vai agora ser guardado para que efetivamente, ou talvez futuramente, em alguns lugares, possa ser usado como célula-tronco para salvar aquele que, de uma certa forma, está atingido por doenças graves. Antigamente, costumava-se enterrar o coto do cordão umbilical na roseira, né, nas raízes da roseira. Né? Era uma tradição das nossas vovós, mas isso já ficou até certo ponto superado. Né? Então, nós vamos desencarnar, cada um à sua maneira, e é muito extraordinária a contribuição de Chico, não só no livro Obras Póstumas, mas noutra das obras que foram, Obras Póstumas, perdão, Obreiros da Vida Eterna, mas outras obras do Chico, trazendo as informações da André Luiz, nós vamos ver diferentes tipos de forma de desencarne. Ali no Obreiros nós temos o católico, o cavalcante canceroso, nós temos ali um ateu, nós temos um médium espírita meia boca, né, chamado Dimas, e temos uma protestante. Então, são 4
quatro formas de morrer diferentes. E a gente vê também que essa questão religiosa não vai adiantar muita coisa, né? A Dona Maria João de Deus, que foi talvez aquela mais próxima do Chico, que se manifestou através dele em 1935, num livro extraordinário chamado Cartas de uma Morta, ela vai dizer que apagou, e ela apagou no dia 29 de setembro de 1915. E ela só foi, talvez, começar a se movimentar mesmo no dia de finados, ali nas imediações do dia de finados, onde ela buscou refúgio na igreja ali de Pedro Leopoldo, que era muito conhecida dela, e ela se surpreende, porque aquela igreja, a cuja missa ela ia sempre pelas madrugadas, ela estava, ao invés de vazia, estava lotada de pessoas nas mesmas condições que ela. Ela não dá detalhes assim do que aconteceu da hora que ela baixou a sepultura até aquele momento, mas existem outros livros que trazem essas informações, né? Porque o Espiritismo, através do Kardec, e a gente também talvez não tenha nem visto direito isso, e tenha passado por cima dessa informação, mas Kardec diz que, normalmente, os espíritos razoavelmente desencarnados, né, eles levam de 3 a 4 dias para desligarem uma estrutura da outra. Aqui no Brasil, nós somos enterrados em menos de 48 horas. Mas nós vamos só estar desligados mesmo nesse período. Lá em 1935, através de Chico Xavier, o Emmanuel deu uma entrevista ao jornal o Globo, inúmeras entrevistas, que originaram, a princípio, uma obra meio fragmentária chamada Palavras do Infinito, que acho que é o terceiro livro com o nome de Chico Xavier como responsável por aquilo, né? É um livro, acho que de 1937, quando o Emmanuel vai escrever o Emmanuel mesmo, né? E onde talvez esteja se delineando mesmo a tarefa que o Chico iria desenvolver na área da psicografia. E na realidade, nesse livro, o Emmanuel responde ao jornalista Clementino de Alencar, ao jornal O Globo, sobre a questão da cremação. Porque lá na Europa já se começava a falar nisso. Cremação é um negócio super antigo, né? Entre os indianos, os hindus, melhor dizendo, isso é uma prática até hoje, de uma certa forma, mantida, né? E aí o que acontece é que no mundo ocidental a Igreja Católica incorporou a ideia do velório e tudo mais, e até certo tempo, no século XX, ela que cuidava dos cemitérios, né? Depois passou para o poder público, porque acho que não interessava mais a eles. Então, na verdade, existe aqui no Vale do Paraíba muitas igrejas com cemitérios no seu entorno. Na Europa existem muitas cidades também, inglesas principalmente, onde existem cemitérios no entorno das igrejas católicas, né? Ou anglicanas. Bom, e aí o Emmanuel vai responder naquela entrevista que o tempo razoável para o desligamento do corpo físico do corpo espiritual são 50 horas. Então, a cremação nunca poderia acontecer antes de 50 horas, né? Ao longo do século XX, um outro evento assim extraordinário aconteceu, que tem ligação também direto com essa questão da desencarnação. Nós sabemos se peças do nosso corpo, um coração, um fígado, um pulmão, sei lá, uma peça qualquer da nossa parte interna for usada em transplantes, ela tem que ser aproveitada num intervalo de 6 horas, após o que realmente não dá mais para aproveitar. Nós sabemos que o processo de decomposição, na hora que seu cérebro parou, ele já começa a funcionar. Em algumas horas, em alguns dias, você já vai estar mais ou menos emagrecido demais, só com algumas peças assim que os bichinhos lá não gostam de comer, que são ossos, são dentes, são cabelos para aqueles que têm e outras coisas mais, né? Mas você entra num processo acelerado de decomposição. E em 1968 aconteceu lá na África do Sul o primeiro transplante de coração realizado por um médico inglês chamado Christian Barnard, que teve que fazer esse transplante lá, fazer essa primeira experiência, porque a igreja lá da Inglaterra não permitia que isso fosse feito. Aqui no Brasil, logo em seguida, aconteceu o primeiro transplante da América Latina e o segundo do mundo, que foi justamente conduzido por um médico
chamado Euríclides de Jesus Zerbini. O doador era um cara chamado João Boiadeiro, e ele doou seu coração porque estava morto, evidentemente, e o que recebeu, o receptor do coração, não sobreviveu, acho que sobreviveu 3 dias. E naquela época o Saulo Gomes, que morreu ano passado, estava se aproximando de Chico Xavier, felizmente, né? Porque 3 anos depois ele ia trazer o Chico Xavier para o Pinga Fogo, primeiro em julho e o segundo em dezembro, onde o Chico mostrou que o Espiritismo era uma coisa muito séria, com princípios filosóficos, científicos e de consequências morais ou religiosas. E aí o que acontece é que o Saulo Gomes fez uma entrevista que a princípio foi aproveitada num livro chamado Entrevistas do Instituto de Difusão Espírita de Araras, e mais recentemente, antes de morrer, o tal do Saulo Gomes resolveu fazer uma história da sua própria vida, né? E reunir alguns dos trabalhos que realizou com Chico, inclusive os 2 pingafogos, num livro chamado Nosso Amigo Chico Xavier. Nesse livro está reproduzida a mesma entrevista, porque, evidentemente, os jornalistas da época não botavam muita fé naquilo que o Espiritismo dizia, né? Até porque a maior parte das pessoas materialistas, muito sensoriais, muito presas às questões materiais, elas não dão muita importância para as questões espirituais. Muitas vezes só vão dar importância para isso, a maior parte das pessoas, na hora que a água bate aqui, bate a doença, bate talvez a perspectiva de morte, a doença incurável, né? As consequências do acidente, essas coisas é que acabam acontecendo, né? Então, na realidade, foram lá abordar o Chico Xavier. O Saulo Gomes foi abordar. E quis saber um monte de coisas. Uma das quais é, puxa vida, se é verdade esse negócio aí das 50 horas, né, que o espírito ainda está ligado lá no corpo, como é que o doador se sentirá? Será que ele vai sentir dor? Será que ele vai sentir a extração do seu órgão? Porque é tudo feito a seco mesmo, né? Tem um amigo meu aí cujo filho morreu num acidente aí na região de São José do Rio Preto, e ele caiu na história de doar o coração daquele rapaz. Isso é muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. E o que acontece é que ele disse que depois que ele viu o corpo do filho desfigurado por conta da extração do coração, ele disse que se soubesse que iam tratar ele daquela forma, ele jamais teria autorizado. Hoje talvez seja até um pouco diferente, sabe-se lá, né? Mas o que aconteceu foi que o Saulo Gomes perguntou e o Chico disse que o André Luiz estava ali ao lado dando informações a respeito. Era o André Luiz que estava dando. O Chico diz que não tinha culpa daquilo que estava sendo dito. Então o André Luiz diz o seguinte: quando é de uma certa forma determinada a morte por conta da avaliação médica, esse processo acelerado de decomposição ele gera uma concentração de gás carbônico e dá origem a um outro gás chamado dióxido de carbono, que funciona como um anestésico no sistema nervoso central do corpo físico. Então a pessoa não sente absolutamente nada, você pode cremar, você pode arrancar pedaço. O André Luiz fala, a menos que a pessoa tenha que passar por uma prova do tipo, porque fez coisas do mesmo tipo no passado. Nós temos no livro, tem 2 livros fantásticos que as pessoas espíritas indigente, né? E esse indivíduo foi para uma escola de medicina, porque não tinha quem reclamasse o corpo. Ele, na verdade, estava ligado às estruturas físicas e acabou sendo objeto de estudo numa sala de anatomia. E ele faz descrições assim bastante impressionantes do terror em que ele se viu. E, muito tempo depois, já esclarecido lá no Grupo Espírita da Prece, ele vai voltar para contar a sua história. Tudo aquilo que ele passou, na verdade, era consequência de uma série de atitudes que tomou num passado remoto, onde ele era um mandarim numa determinada região da Ásia, e ele, uma determinada noite muito fria, por mero capricho, mandou prender um amigo, hein, no pátio da sua propriedade, lá um castelo aparentemente, e mandou arrancar o coração do bicho lá e trazer para ele numa bandeja de prata. Não satisfeito, mandou arrancar os olhos e a cabeça. Então,
Tudo que ele determinou que fosse feito, ele acabou experimentando séculos depois, embora não sofresse dores. Porque aquele processo dito lá pelo André Luiz, da anestesia do sistema nervoso central, ele desconecta praticamente as sensações que o nosso corpo espiritual pode registrar. Né? Então, na verdade, cremação, doação de órgãos. E outro problema interessante. Alô? Oi. Eu tô me vendo e tô vendo aquelas figurinhas aparecerem. É porque eu dei uma batida aqui na mesa e caiu a conexão. É. Não, não tá aparecendo nada disso não. Tá escrito ao vivo lá e tô falando. Tem algumas carinhas ali aparecendo, né? Aquelas que estavam antes. Bom, então sigamos em frente. Então, tá bom então, vamos em frente. Desculpa aí. Então, na realidade, o que acontece é que nesse livro, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, existem muitos depoimentos interessantes e importantes. É, esse aspecto, então, doação de órgãos, cremação, não há com que se preocupar. Né? Outra coisa interessante que Chico Xavier trouxe assim uma quantidade absurda de informações é a recepção que teremos no mundo espiritual. Evidentemente, aqueles 80% nem todos perceberão a presença de familiares, né? Mas na realidade, aquele conteúdo extraordinário que foi guardado, graças a Deus, infelizmente a maior parte vai se perdendo, porque as editoras que detêm os direitos autorais não reeditam aqueles livros. São 50 títulos, mais de 1.100 mensagens, de mais de 600 autores, que são os livros tipo Jovens no Além, que abriu caminho, ou Presença de Chico Xavier, que abriram caminho para uma série de obras onde estão reunidas mensagens de jovens, de maduras, de pessoas conhecidas, de pessoas desconhecidas, que acabaram, na realidade, sendo vitimados em acidentes de trânsito, de moto, em balas perdidas, em brincadeiras com arma de fogo, com doenças graves, e voltaram através do Chico para contar para os familiares que continuavam vivos. Né? E o que é que aconteceu? Esses talvez sejam parte daqueles 20%, fora os 80% que, na verdade, ficam meio perdidos aí na chamada erraticidade, que não é nada mais do que o plano espiritual, geralmente presos ali em casa. E na verdade, a maior parte deles, principalmente aqueles que estavam presos a doenças graves, invariavelmente viam seus entes queridos, seus avós, suas mães, seus tios, suas tias, aguardando a sua saída para que eles pudessem ser encaminhados para hospitais especializados no plano espiritual. Porque, pelo que fica evidenciado ali, existem tratamentos cirúrgicos, tratamentos ortopédicos, existem tratamentos assim de ordem física, porque o corpo espiritual, que é o que dá forma a essa estrutura através da qual nós nos manifestamos com as contribuições genéticas dos nossos ancestrais, nossos pais, não é? Na verdade, esse corpo espiritual, ele é material. E muitas vezes presos àquelas sensações, àquelas impressões, talvez visualizadas por nós do desfiguramento, da doença grave que nós enfrentamos ou do acidente que também experimentamos, nós precisaremos ser atendidos no plano espiritual por especialistas durante meses. Não é? Existem mensagens que mostram que às vezes são 7, 8 meses de tratamento ortopédico, como uma comunicante lá do Rio de Janeiro chamada Tânia, que morreu num acidente de carro. Como o companheiro do José Carlos Passe, que é um companheiro que estava justamente pilotando o avião no qual o Passe morreu aqui em Mariporã, lá em 1983, né? Marivaldo Fernandes, ele disse que 3 meses depois só estava podendo se comunicar através do Chico para falar com a esposa e com a mãe, por causa da colaboração de ortopedistas do plano espiritual. Então a gente não quer nem saber, né, se isso existe ou não, mas é uma informação importante. Outra informação importante que Chico Xavier, de uma certa forma, também nos trouxe, primeiro no Obreiros da Vida Eterna, a questão do velório, né? Que
que é uma coisa assim que, de uma certa forma, impressiona muito a gente. Existe uma mensagem num livro chamado Falando a Terra, uma mensagem intitulada Notícias, onde um professor chamado Abel Gomes vai dizer que essa história de velório é uma coisa lamentável. Né? Hoje talvez menos do que já foi, porque hoje o preto, aquelas cerimoniais todos que eram de uma certa forma comuns nos nossos antepassados já foram abandonados. Porém, no livro Obreiros da Vida Eterna nós temos o Dimas, aquele médium meia boca lá que eu falei, né, que morreu, e os comentários do entorno, do corpo dele, ao qual ele ainda está ligado, eles repercutiam sobre ele de uma forma assim muito desconfortável, porque eram comentários que evocavam lembranças, memórias, cenas que ele registrou e procurou apagar da memória, envolvendo outras pessoas, e ele era um homem muito discreto, um médium muito discreto, ele simplesmente se calou diante até de um homicídio que ele testemunhou. Nós temos um outro livro incrível, que é do empresário Frederico Figner. Frederico Figner foi o homem que trouxe o fonógrafo para o Brasil. Ele é imigrante lá dos países do leste europeu, e ele veio, acho que no final do século XIX, começo do século XX, para o Brasil com a esposa. Pararam por Belém do Pará, não resolveram ficar por lá. Antes ele tinha passado pelos Estados Unidos, onde conheceu Thomas Alva Edison, que tinha acabado de inventar o fonógrafo, e ele acabou trazendo isso para o Brasil. Tornou-se um empresário, porque ele se muda para o Rio de Janeiro, funda uma loja chamada Casa Edison, que vai ser responsável por muitas revolucionárias introduções no Brasil, na capital da República, que era o Rio de Janeiro, né? Mas em 1919 ele foi, na realidade, acometido por uma perda muito dolorosa por conta da pandemia chamada gripe espanhola, que matou aí milhares de pessoas no mundo, mais ou menos como que está acontecendo agora aqui no Brasil e no mundo, né? E muito abalado, ele era judeu ortodoxo, frequentava a sinagoga, não encontrou na sua profissão de fé lá o conforto que procurava. Mas quando ele passou por Belém do Pará, ele travou contato com um homem chamado Maestro Bósio. Naquela época, acho que até em Garça, eu sou criado ali em Garça, né? Tinha o coreto na praça principal, tinha lá a banda de música que era regida lá pelo Moisés, né? E que, na verdade, no caso de Garça, e que, no caso, o Maestro Bósio era o cara lá de Belém. E essa amizade, na realidade, fez com que o maestro lá tomasse conhecimento da perda dolorosa do nosso amigo Frederico e convidou-o a ir a Belém, porque lá existia talvez a possibilidade de um reencontro com a sua filha. E, evidentemente, não tinha navio, não tinha trem, não tinha estrada, não tinha avião. Eles foram de navio, vários dias de viagem. Chegando em Belém, a pessoa que seria o centro do possível fenômeno, na realidade estava vindo do interior, adoeceu, retardou-se mais um pouco o contato entre eles, mas no segundo dia, conforme está relatado em um livro chamado O Trabalho dos Mortos, ele e a esposa tiveram a aventura de ver a sua filha materializada, com a roupa preferida, com o perfume que ela gostava. Ela sentou no colo da mãe, pediu para a mãe não se vestir de preto, né? E a partir daí o Frederico Figner se transformou como Paulo às portas de Damasco, né? Como Saulo às portas de Damasco. Ele se torna espírita, colaboraria muitos anos com a Federação Espírita Brasileira, manteria uma coluna regular num jornal de grande circulação na capital da República, que era o Rio onde ele morava, e quando morreu fez lá no seu testamento uma doação significativa para o Chico Xavier, que ele só conhecia assim superficialmente, mas admirava muito o trabalho do Chico, principalmente na área social, e as filhas mandaram um cheque para o Chico, que devolveu, que mandaram de novo, disseram que ele era um médium ingrato, e ele mandou encaminhar isso para a Federação Espírita Brasileira, para que aquele dinheiro todo fosse usado justamente na produção de livros. E aí a Federação desenvolveu sua primeira gráfica, que foi encerrada recentemente, né? E o Frederico realmente conta no seu livro Voltei,
coisas interessantíssimas sobre a sua morte. Ele morreu muito velhinho, acho que tinha mais de 90 anos, já estava realmente muito depauperado, né, pela vida sacrificada que teve, pelas dores que sofreu. E ele vai contar, assim, o seu estado de coma, morre, volta, morre, volta, morre, volta. E cada vez que ele apagava, ele se via apoiado no colo daquela filha que morreu lá em 1919, que estava na porta de saída, justamente esperando-o para levá-lo. É muito interessante porque ele vai desencarnar observando ao seu redor, no quarto em que ele morava, né, que ele dormia, personalidades que fizeram parte do seu hall de amizades, Bezerra de Menezes, Lameira de Andrade, alguns personagens importantes da história do Espiritismo. E depois desse momento, né, depois que ele acaba realmente desencarnando, há o processo de desligamento do seu corpo espiritual, do seu corpo físico, com a ruptura lá do tal do cordão de prata, né? Que é aquele cordão, que é o cordão umbilical do espírito em relação ao corpo, né? E ele vai contar uma coisa muito interessante, porque para que ele pudesse recompor um pouquinho das suas forças por causa da falta do corpo material para sentir-se com vitalidade, o que acontece é que alguns amigos orientados pelo Dr. Bezerra levam-no para dar um passeio na orla, ali na praia, né? Daquelas avenidas. E amparado por esses dois amigos, ele fica muito espantado porque em determinado momento na calçada vem na direção deles uma senhora com uma bolsa, parece que uma senhora mais rechonchuda, e ele pensa que ela vai justamente trombar com ele, mas na verdade os corpos não são atingidos, porque ele está numa outra condição de vida, que é mais ou menos aquela cena do filme Ghost, né? Do rapaz que sofreu aquele atentado, morreu, está lá no colo da noiva, que está gritando por socorro, e três jovens veem o que aconteceu, vêm na direção dele correndo, ele também sai correndo para ir na direção dos jovens, e na verdade eles passam por eles mesmos, né? Sem grandes abalos, porque ele já está numa outra faixa de recuperação. Então a questão do velório é uma coisa muito importante que repensemos ele, né? Até porque os espíritos estão geralmente ali, invariavelmente dormindo, né? Mas nas mensagens de Chico tem duas mensagens interessantes. Uma mensagem é de um jovem chamado Sérgio Luiz Mandarino. Ele desencarnou em 78 num acidente de carro, retornando do Rio de Janeiro. Isso está num livro chamado Feliz Regresso, do nosso companheiro Rubens Germinazzi, organizado por ele, com mensagens do Chico. E um acidente aqui na entrada de São Paulo, na região de Guarulhos, determinou a morte do Sérgio com a sua noiva Silvana. E o Sérgio, evidentemente, vai acordar justamente no velório, com a mãe dele gritando em cima do corpo dele. Ele, na verdade, ele estava meio atordoado por tudo o que aconteceu, né? E na realidade, ao sair do corpo, né, da posição em que ele se encontrava, ele dá de cara com o avô. O avô que, num lapso assim de raciocínio, ele lembrou que o avô já tinha morrido, mas ele não teve nem tempo de pensar, porque a primeira preocupação é sobre a Silvana. E ele pergunta para o avô onde estava a Silvana, né? Se ela tinha sobrevivido. E, na verdade, o avô fala que ela está na capela ao lado, aqui, acho que no Vila Formosa, aqui em São Paulo. E uma série de fatos vão acontecer nesse ínterim, até que, depois de sepultado, ele vai ser levado pelo avô para um hospital no plano espiritual, onde vai iniciar o seu processo de readaptação. A outra história vem de Uberlândia, onde uma moça chamada Regina Helena, ela na verdade tinha rompido com o noivo, aliás, tinha rompido com ela no meio de uma semana qualquer. Acontecia naqueles dias uma feira agropecuária em Uberlândia, coisa bastante comum por lá, quando na realidade o que acontece é que o rapaz transtornado, numa manhã de sábado ensolarado, no meio do recinto da exposição da feira, ela está conversando com algumas amigas e o rapaz, de nome Vinícius, vem na direção dela e, ao se aproximar com aquela expressão de transtorno, ele saca de um revólver e dá um tiro nela e depois dá um tiro na cabeça e se mata, né?
o futuro provável esquizofrênico de uma vida posterior, né? Porque o Chico diz que geralmente o esquizofrênico é o homicida que na realidade carrega às vezes a culpa do suicídio também, né? Essa é uma das múltiplas possibilidades, né? Então, cremação, o problema da doação de órgãos, o problema da lucidez no período em que nós estamos sendo velados ou que vamos ser sepultados, pelo que a gente vê nas Instruções Psicofônicas e no Voz do Grande Além, nos outros livros do André Luiz, isso está intimamente ligado à forma como nós conduzimos-nos dentro da vida. Se nós somos criaturas que muitas vezes nos comportamos de uma forma equilibrada, sob a inspiração, talvez, dos pensamentos e ensinamentos que já conhecemos de Jesus, certamente isso vai determinar, muitas vezes, um desencarne tranquilo, né? Mas se nós somos muito apegados, carregados de culpa, levando conosco a lembrança das malcriações, das maldades, das humilhações e de todos aqueles comportamentos que assumimos perante a esposa, perante o marido, perante os filhos, perante os pais, nós teremos grandes dificuldades para sair daqui. Talvez nós sejamos parte daqueles que o Chico fala que podiam ser vistos no próprio cemitério, né? Em 1990 e alguma coisa, aquele Jamie Lee Foxx, ele fez, acho que é Jamie Lee Foxx o nome do rapaz, ele fez um filme chamado Os Espíritos, é um filme americano. É meio comédia, mas ele dá uma ideia indiretamente do que é realmente o cemitério, não é? Onde existem até grupos lá tomando conta dos espaços que delimitam aquela área, dizem que é do descanso eterno, né? Nós temos o filme O Amor Além da Vida, que vai dar uma outra ideia do que é morrer, né? Daquele médico que morre em um acidente, um homem do bem, um homem que amava muito sua família e que, na verdade, faz jus a uma condição muito interessante no plano espiritual, enquanto a sua esposa, que suicidaria semanas ou meses depois, está justamente numa região confinada como suicida que foi, né? Através de Chico Xavier, a gente tem uma ideia espacial do que é o mundo espiritual, né? Isso está, assim, didaticamente apresentado num livro chamado Imagens no Além, de uma mulher chamada Igorina Cunha, que era a sobrinha do Eurípides Barçanufo. E essa senhora que morreu, por sinal, meses atrás, anos atrás, me parece, ela foi autora de um livro chamado Cidade no Além. E esse livro correspondia às impressões que ela teve justamente porque ela era médium de desdobramento como o tio, né? Como o Eurípides. E ela foi levada ao nosso lar. E dentro das suas limitações, ela fez alguns desenhinhos e levou ao Chico. E o Chico, que era muito amigo dela, reconheceu aqueles desenhos como sendo uma ideia do que era o nosso lar, que ele também havia conhecido, né? Os desenhinhos, no fim, acabaram sendo base para a construção, através de Photoshopping, das imagens do filme Nosso Lar, né? Aquelas construções de vidro maravilhosas que são apresentadas no livro. Mas, tempos depois, surgiu um outro livro chamado Imagens no Além, cujo prefácio é do Lúcius, né? Esse Lúcius, que prefacia através do Chico aquele livro, o Chico disse que é o pseudônimo do Camille Flammarion, que é um personagem, parece que muito ligado às questões da astronomia, até porque, segundo informações, o Camille Flammarion não é outro senão Galileu Galilei, que foi o espírito que orientou ele na recepção de todas aquelas mensagens que, diluídas lá na Revista Espírita, foram reunidas por Kardec no livro A Gênese, constituindo aquilo que ele chama de uranografia geral, que é uma tentativa de reconstituição da origem do cosmos, do universo, enfim, e do planeta Terra e da vida nele, né? Lúcius. E nesse livro o Chico vai dizer algumas coisas interessantes. Ele vai dizer realmente, confirmando aquilo que a Igorina tinha imaginado, ou visto, ou deduzido, que existem 7 esferas acima do assoalho, aqui onde nós estamos pisando, né? Essas esferas, elas compreendem dentro de cada uma delas estruturas que, na realidade, abrangem planos, subplanos e subplanos dos subplanos. Quem trabalha em desobsessão já deve ter se deparado com determinadas entidades que muitas vezes fazem referência
as situações vividas em que elas ficaram como que encapsuladas ao longo do tempo, presas. Talvez sejam esses subplanos referidos pelo Chico num programa de televisão lá nos anos 70. Né? E o Chico Xavier, para nos facilitar a compreensão do que são essas estruturas para cima, onde no primeiro esfera, o primeiro círculo, estaria o umbral, que é aquela região sombria e sinistra que o André Luiz apresenta nos primeiros capítulos do seu livro, e abaixo do assoalho aqui existem os subplanos inferiores, parte dos quais descreve os obreiros da vida eterna, e no livro Libertação, que é um livro assim extraordinário. Né? Ali, abaixo do nosso assoalho aqui, existe o que o Tarcísio, acho que é Tarcísio, fala para o Chico lá no Nosso Lar. Ali está as trevas, as regiões de sofrimento de grande parte dos habitantes da Terra que saem daqui com a consciência muito culpada. E abaixo disso, até lá no núcleo central, que aparentemente é de níquel e ferro, uma bola incandescente com 100.000 graus, que aparentemente é a mesma temperatura da superfície do Sol, né? Ali estariam as regiões conhecidas como abismo. Aquele abismo que se refere a João no livro Apocalipse, onde ficaram trancafiados milhões de espíritos que foram retirados da psicosfera da Terra, como diz o nosso amigo João Nunes Maia, né? Passando o pensamento de Miramês, um livro chamado Francisco de Assis, que todo mundo precisava de ler, porque vamos conhecer o tal do Francisco de Assis, que é um espírito aparentemente reencarnação do João Evangelista, sentimentos espirituais com o Brasil, sob o comando do tal do Ismael. Né? No segundo capítulo, inclusive, o espírito lá, esse é 1982, faz um prognóstico. O Brasil será refúgio de milhões de atingidos aí pelas grandes transformações do planeta, que não são necessariamente resultantes de guerras, mas simplesmente momentos assim resultantes das alterações climáticas, falta de água, falta de tudo, de alimento por conta disso, entre outras coisas. Bom, já são 21h04 em São Paulo, né? Apesar de termos começado um pouquinho atrasado pela minha incompetência total, mas eu acredito que com todas essas informações, referências biográficas, né, nós talvez pudemos ter uma visão do que é o morrer, né, o torpor. Nós não falamos da visão retrospectiva, que é um fato citado por ocultistas e citado em algumas mensagens do Céu e Inferno e também repetidas nas mensagens do Chico. Então nós vamos fazer o que o Hermínio Miranda chamava de rebobinamento da fita da nossa estrutura física para a nossa estrutura perispiritual, né? E conservaremos isso durante a nossa permanência até o início da próxima jornada, provavelmente reencarnada aqui na Terra. O torpor, né, que é esse desmaio, ele pode ter pequena duração. Kardec fala, são 3 a 4 dias, 96 horas, mas na verdade, né, alguns espíritos ficam muito mais tempo ligados às estruturas, tal a sua ligação com as estruturas físicas. Na questão dos familiares, eles estarão representados lá na nossa saída. O que acontece é que nem sempre nós os veremos, porque às vezes a nossa prisão mental nos mantém presos aqui ao lar, de onde estamos saindo pela culpa que carregamos, né? Esse tempo de despertar, como a gente vê na desobsessão dos centros espíritas, é tudo muito relativo, né? E acredito que essas indicações literárias permitirão a quem quer que seja, que tenha prestado atenção, que tenha anotado. A gente tem alguns centros onde as pessoas começam a anotar os livros que a gente vai citando, porque é um manancial tão extraordinário, esse oferecido pelos espíritos, né, através de diferentes médiuns, que realmente a gente tem que agradecer muito a Deus por estarmos próximos desse campo de influência oferecido pelo Espiritismo. Nós vamos fazer uma prece de encerramento, né? Agradecendo a Deus pela bendita oportunidade de estarmos conectados, pelo menos virtualmente nessa noite.
agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reencarnados até agora, podendo, de uma certa maneira, ajudar, dentro dos nossos limitados recursos, as pessoas a terem pelo menos um interesse em se aprofundar na proposta espírita. O que dissemos lá antes do início da abordagem principal deverá ser, talvez, pesquisado por vocês, né? Lembrarmos do que o Kardec fala, que, na realidade, essas coisas elas são planejadas com muita antecedência, nada está acontecendo ao acaso. E no livro O Consolador, questão 250, o Espírito Emmanuel diz que os prepostos de Jesus localizam entre os encarnados aqueles que têm débitos a resgatar, culpas. Então, olha, por tudo isso que a doutrina espírita nos permite acessar, mostrando que Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, vai gradualmente nos induzindo, através dessa reclusão em que muitos de nós estão, nos oferecendo a possibilidade de aprofundarmos, dilatarmos, ampliarmos o nosso conhecimento. Talvez para que numa futura existência aqui na Terra mesmo, quem sabe, nós possamos assumir com mais antecedência os nossos compromissos de servirmos a Jesus e servirmos a causa que faz com que os seus pensamentos, os seus ensinamentos sejam reavivados, revividos e por muitos, muitos companheiros levados à prática através do exercício da caridade. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar os companheiros de Garça que nos possibilitaram, particularmente a nossa irmã Dalva, que empenhou-se tanto para que esses momentos pudessem se concretizar, e que sigamos em frente dentro das nossas obrigações, dos nossos compromissos espirituais. Que Jesus nos abençoe.